a gente vai discernir se nós temos uma vida abundante ou não. Quem governa as nossas vidas é a crise? É os problemas? Quem governa a nossa vida é o governo dessa nação? Porque se eu for começar a olhar com os olhos de fora, essas coisas fora, elas vão começar a ditar as regras na minha vida e na sua vida, ao ponto delas terem o poder de governar sobre nós. Então, se acontece uma crise, eu já fico preocupado, porque isso, porque aquilo. Se acontece alguma coisa, eu já começo a ficar incomodado com aquilo, porque o que os meus olhos veem. Mas a palavra do Senhor fala que não é porque a gente não anda por que vê, mas por aquilo que crê. E nós cremos nas promessas do Senhor. Então, tem tudo a ver com governo. Aonde estão os teus olhos? O que os seus olhos veem? Para onde os seus olhos te levam? Aquilo lá vai exercer um tipo de governo sobre a tua vida. E esse tipo de governo, ele vai dizer se você vai ter uma vida, ou se você está tendo uma vida abundante ou não. Então, se eu olhar para o Brasil hoje, a gente vai falar, o Brasil está lascado. O Brasil hoje, mas não é com esses olhos, mas é os olhos de um povo de Deus que está estabelecido aqui na terra, que vai olhar para o Senhor e clamar, Senhor, sara essa nação, bendito é o Deus dessa nação. É para Ele que nós olhamos. Mas se nós olharmos para esse governo, ou essa situação que estamos vivendo, é uma situação que vai pautar as nossas vidas, e a gente nunca vai ter uma vida em abundância. E o tema, e o livro que eu quero ler hoje, ele é Efésios. E Efésios, irmãos, ele é uma bússola para quem quer ter uma vida abundante. Como o pastor falou aqui e ministrou, vida abundante, ela transcende valores econômicos. Ela transcende o que você tem de bens, se você tem carro, se você tem casa, se você tem uma conta boa, ela transcende. Isso faz parte de uma vida? Faz, mas é muito, muito mais além disso. E o livro de Efésios, eu não estou desmerecendo os outros livros da Bíblia, mas o livro de Efésios, ele é uma direção, ele se torna uma bússola para aqueles que querem ter uma vida abundante. Ele vai falar de igreja, porque é escrito para uma igreja, a igreja de Éfeso. Ele vai falar de ministério, ele vai falar de família, ele vai abranger todo, e tudo que você for ler ali, a gente não vai ler todo, mas tudo que está ali naquele livro, no livro de Efésios, ele vai te dar uma direção para que você viva uma vida em abundância. Ele vai te dar uma direção para que você entenda. Ele vai falar sobre o corpo de Cristo, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Ele vai falar sobre que nós temos uma só fé. Então ele vai nos dar uma direção. Então o livro de Efésios, ele se torna uma bússola para quem quer ter uma vida em abundância. E eu quero que você abra aí em Efésios capítulo 1 primeiro. A gente vai ler 3 versículos aqui, só para você entender o que eu estou dizendo. E Efésios capítulo 1, versículo 3, está dizendo assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você vai para Efésios 3, 20 e 21, ele vai dizer assim: ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E para terminar, ele vai lá em Efésios 6 e vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E no versículo 11 ele vai dizer assim: vistam-se de toda a armadura de Deus. Curva a tua cabeça. Espírito Santo de Deus, venha ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor tem liberdade para ministrar sobre nós. O Senhor tem liberdade para ministrar sobre os nossos corações. E que o nosso padrão de pensamento seja Cristo,
para que Cristo possa modelar o nosso comportamento, e assim andarmos sobre essa terra debaixo de um governo chamado Cristo, de um governo celestial sobre as nossas vidas. Oramos e te agradecemos essa noite, amém, Jesus, e amém. Se você pegar o livro de Efésios, como nós lemos no capítulo 1, Paulo, ele começa explodindo em adoração, bendito seja o nome do Senhor. Ele começa escrevendo uma carta para a igreja, e a igreja ela é constituída de famílias. Você está com sua família aí, irmão? Ou parte dela está aí? Então dá uma cutucada lá e fala, você está bem aí? Presta atenção, hein? Paulo está escrevendo uma carta para a igreja, e a igreja é composta por família, e ele está numa carta explodindo em adoração, bendito seja o nome do Senhor. Ele começa essa carta adorando ao Senhor. Lembre-se que o livro de Efésios, ele é uma bússola para uma vida abundante, amém? Tudo bem até aí? E no capítulo 3, ele vai começar a dizer assim, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua onde? A autoridade e poder está sobre a igreja de Cristo, sobre a terra, irmão, em nós. Uma vida abundante, ela começa a ser atuante em nós, quando nós entendemos que o Senhor Jesus nos deu autoridade e poder, não para que os olhos da carne vejam o que está acontecendo, mas que pelos olhos da fé, eu começo a declarar a graça e a bênção do Senhor, e a autoridade e o governo do Senhor sobre a minha vida, sobre a igreja e sobre a minha casa, amém? E para terminar, que é o mais interessante, Paulo ele começa adorando ao Senhor e dizendo que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Ele não está colocando que nós seremos, ele vai falar, vocês já são, já foi liberado, basta ser acessado. Tudo foi liberado, irmão, a gente só tem que acessar. Vocês são abençoados, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Ele começa nesse naipe de adoração, de explosão de adoração, agradecendo ao Senhor, porque Ele já liberou isso sobre nós. E depois no 3 ele vai dizer assim, olha, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E Ele vai falar que o poder dEle opera em nós, em mim e em você. Só que aí no capítulo 6, olha o que ele fala, parece que ele vai para uma outra vibe, mas ele está falando para a mesma igreja, e ele vai dizer assim, finalmente irmãos, parece que, agora presta atenção, porque chegamos no finalmente, e ele vai dizer, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam-se de toda a armadura de Deus. O que Paulo está ensinando para a igreja, o que ele está mostrando para a igreja é o seguinte, olha, você tem uma vida abundante, mas a vida abundante que você tem, ela não vai facilitar a sua vida aqui na terra. E por isso que para a mesma igreja, na mesma carta, ele vai dizer assim, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Porque ter uma vida abundante não é ter ausência de crises, não é ter ausência de problema, isso está aí, mas isso não pode governar a nossa vida. Por isso ele vai dizer o seguinte, vistam-se de toda armadura. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são abençoados, a bênção do Senhor, as bênçãos espirituais estão sobre a igreja, o poder atua em vós e através de vós, esse poder foi liberado sobre vós. Ele vai dizer que que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pensamos. Ele está dando uma direção e dizendo, olha, vocês têm uma vida abundante. Igreja, vocês têm uma vida abundante no Senhor, e a sua família tem uma família abundante no Senhor, uma família que o Senhor tem prazer em abençoar. Só que no capítulo 6, lá no final, ele vai dizer assim, mas tem uma coisa, não é porque você tem uma vida abundante, que você não vai ter problemas, que você não vai ter lutas, não é porque você tem uma vida abundante, que vai ter ausência de problema, não, vai ter. Só que ele dá a dica, a bússola, revistam-se de toda a armadura do Senhor. Todo o livro de Efésios é uma direção, é uma bússola dizendo, você quer ter uma vida abundância, siga o que o Senhor diz à igreja, siga o que a carta de Paulo está dizendo a Efésios, a igreja de Éfeso, e aquele povo que era um povo constituído por famílias. E aqui ele vai dizer exatamente isso, e a gente tem que entender que uma vida abundante, ela se refere a uma vida plena e rica, de bênçãos espirituais, como Paulo está dizendo. Pastor, é errado eu ser próspero financeiro? Não, não é errado, o problema
é que quando aquilo toma o lugar de Deus. O problema é quando o que Ele me dá toma o lugar daquele que é reino. O problema é quando Ele me dá bênçãos. Isso, irmão, não é pecado ser próspero, tá? Você recebe em nome de Jesus, seja próspero. Não tenho problema nenhum, a palavra não tem nenhum problema com isso. Mas eu não tenho problema com quem tem problema. Eu tenho problema com quem tem problema e não resolve os seus problemas. E pega aquela situação para si e faz daquilo virar o seu Deus. Faz a crise virar o seu Deus. Faz o problema virar o seu Deus. Faz aquela situação virar o seu Deus e esquece que existe um Deus que Ele fala assim: olha, tem um poder que opera em você e através de você. Então uma vida abundante, ela é muito mais, por isso que eu falo, ela transcende as questões daquilo que eu tenho aqui em vida. Por isso que Paulo ele vai falar sobre bênçãos espirituais, porque são eternas, irmãos. A gente leva, o carro fica, a casa fica, o dinheiro fica, tudo fica, e quando fica vai arrumar uma treta com um monte de gente. Não sei se vocês já viveram isso, né? Eu estou com um caso lá na igreja, né? Está filmando? Não, né? Então pode falar. O pai nem morreu, mas já começa a briga. Aí o filho vem falar com o pastor, eu falei, então dá para mim, vocês não querem, vocês estão, né? Passa para o meu nome, para o nome de... Passa para o irmão que não tem uma casa, pelo menos, dá uma para ele então, que cada filho vai ficar com 3 casas. Só que aí eles brigam pelos valores da casa. Por que ele vai ficar com essa e eu tenho que ficar com aquela? E aí eu falei para ele, gente, celebrem a história do pai de vocês. A vida abundante que ele teve nessa terra, ao ponto de deixar a cada um dos filhos 3 casas. E mais uma continha em dinheiro. Ele trabalhou amando vocês e pensando em vocês. E hoje o pai está com Alzheimer, o pai não lembra mais quem eles são. Eu falo para eles, olha, o pai não lembra mais de vocês. Ele está vivo, mas ele não lembra. Mas vocês têm memória. Vocês lembram o que ele fez por você. Vocês lembram o quanto vocês eram pequenininho, que ele segurava na mão, que ele te pegava no colo, que ele te beijava, que ele cuidava de você. Você lembra? Então traga isso à memória, mas não fiquem brigando por essas coisas, porque isso vai passar. Um dia isso vai passar. E se Jesus não voltar até lá, um estranho vai comprar a tua casa, e aquele dinheiro que era seu, que você brigou, essa casa vai virar de outra pessoa que você nem conhece vai morar nessa casa. Os netos, os bisnetos vão torrar esse dinheiro ao ponto de depois falar assim, acabou tudo. Então para de brigar por isso. Então uma vida abundante, ela transcende aquilo que nós temos aqui. Aquilo que nós vivemos aqui, ela é espiritual. Por isso que eu disse no começo que vida abundante tem a ver com governo, quem governa a sua vida. E aqui Paulo está dizendo todo o caminho, ele está dando toda a direção de quem tem que governar nas nossas vidas. E que para eu ter uma vida dessa forma, é só eu ler o Efésios, entender o que está ali. É maravilhoso. E ele vai dizer, olha, a sua briga não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Está tudo aqui em Efésios. Ele está dando uma direção, você quer ser abundante? Para de brigar com seu irmão. Para de brigar com pessoas, para de querer ter braço de ferro com A, B ou C, não leva a nada. A sua luta não é contra isso, a luta da igreja não é contra um contra o outro, a luta da igreja não é briga com A, com B, com C, a luta da igreja é contra os principados, contra a potestade, contra o inferno, contra aquilo que vem como governo sobre uma nação, e a igreja precisa se levantar para repreender todo esse mal. Isso é uma vida em abundância, é eu estar em meio a dificuldades, mas isso não me atingir. É você saber passar pelo vale. Ele está no monte, ele está no vale, mas o Senhor é contigo por onde você quer que for. A vida em abundância é você ter escassez, muitas vezes, de coisas nessa terra, mas ter a abundância da presença do Senhor sobre a tua vida e sobre tudo aquilo que você faz. A gente está vivendo num tempo, irmão, meio complicado, onde o inimigo das nossas almas, ele tem feito de tudo para que a gente não ande mais pela fé, mas pelos olhos. Ele tem feito de tudo para que os filhos e filhas de Deus vivam por aquilo que vê, mas não vivam mais pela fé. E a palavra diz que sem fé é... Então quando eu não tenho fé, eu me torno desagradável. É simples. Se você começa a andar pelo que você vê,
aquilo que você começa a governar sobre a vida, entra por uma porta, pelo que você vê, e a vida abundante, ela começa a sair por outra. E a palavra do Senhor vai falar que a gente se torna desagradável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente começa a se tornar desagradável, porque o inimigo das nossas almas está nos empurrando, ele empurra a igreja a olhar para o mundo exterior. Então tem muita gente olhando para fora e olhando pouco para o governo de Cristo. A gente está olhando muito para os problemas e fazendo com que esses problemas e certas situações governem sobre as nossas vidas, ao ponto da gente esquecer o que é fé, o que é governo de Deus, o que é autoridade. E Efésios vai dizer assim, ó, esse poder está sobre você. E a gente vai esquecendo dessas coisas. E o inimigo, ele tem feito a gente olhar para as notícias ruins. Ele tem feito a gente olhar somente para os dias maus, e os dias bons parece que não tem, a gente só olha para os dias ruins. A gente está sendo pautado por rede social, a gente está sendo pautado por situações que não são bíblicas, e quando a gente começa a fazer disso o nosso governo, a gente está perdendo, irmão. A gente está perdendo o melhor de Deus nessa terra. A gente está perdendo o melhor de viver a vida em abundância. Como eu falei, ela transcende aquilo que você tem. O que você não tem é muito superior. E é por isso que Paulo, ele não vai falar de bênçãos naturais, ele vai falar de bênçãos espirituais, porque elas são eternas e está com você. Já foi liberada. Só basta acessar, irmãos. Só basta acessarmos. Amém? Então nosso alvo é Cristo, não é o que está passando na TV. O nosso alvo não é a rede social que está dizendo, irmãos, está em crise aí. Mas a gente está em Cristo. Hoje é 28. Eu acho que daqui a dia 1º de agosto, eu acho que entra os 50% lá. E você como pai, você que é mãe, que trabalha, a gente sabe isso que vai ter um peso. A primeira coisa que a gente vai ficar olhando é para a gasolina. Se vai, se não vai, para onde vai. A gente está enfrentando essas coisas. É uma crise. Só que eu não vivo na crise. É aí que a gente mostra o quanto Deus é por nós. E é aí que a gente vai mostrar para as pessoas o quanto a abundância de Deus está sobre nós. Cara, você não está preocupado? Cara, eu descanso no Senhor. Se é para passar, vamos passar, mas quem vai na frente é o general de guerra, irmão. Por isso que ele diz, revistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Porque quando chegar a crise, você já está revestido de toda a armadura do Senhor, irmão. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero falar algo dentro disso, mas eu quero ir lá para Provérbios agora, não precisa abrir, só quero trazer isso. Salomão, em Provérbios 6, Salomão rei, em capítulo 6 ele vai falar sobre a formiga. Interessante. E aí eu parei, eu gosto de viajar na maionese, porque o que leva um rei, o cara mais sábio da terra, o cara mais top da galáxia naquele momento, e que não houve outro de tanta sabedoria. Esse cara, ele está numa caminhada, e eu imagino que Salomão está andando, ele não está andando do palácio, ele está onde tem grama. Ele deveria estar passeando pelo palácio, nos arredores do palácio. E no capítulo 6 vai dizer assim, observem a formiguinha. Só que eu viajando no texto, eu acho que ele não estava sozinho. Eu acho que tinha um cara muito chato perto dele, que ficava, sabe aquele cara, aquela mala que fica falando na sua cabeça, só fala de problema, só fala de crise, só fala das coisas existenciais e não das coisas espirituais. Aquela pessoa que só reclama, e nunca está bom dia, nunca está legal, nunca está mal, não dá. E eu fico imaginando o rei Salomão andando, e aquele cara, e uma hora o Salomão fala e para assim, fala, observe a formiguinha, preguiçoso. Ele está falando isso para alguém, ele está apontando para alguém
Agora, o que faz Salomão, um rei, com toda a sua plenitude, andando pelos arredores do palácio, parar o que ele está fazendo, para observar formiga? Você já observou formiga, irmão? E aí eu fui procurar, pastor, saber se formiga tem cérebro. E tem. O mais incrível é que ela tem. E é por isso que quando você observa uma formiga trabalhando, ela está em fileira, uma atrás da outra. E em cima ela carrega folha. E sempre tem duas colunas. Uma que vai com as folhas e uma que vem sem nada. Porque a que vem sem nada já descarregou as folhas e está indo buscar mais. Então é um ciclo de trabalho. E aí o Salomão está ouvindo um cara resmungão, e ele fala: para e observe a formiga, seu preguiçoso. Elas não têm chefe, elas não têm nada, e olha o que elas fazem. E a história da formiga é mais ou menos a história da formiga e da cigarra. Você conhece a história da formiga e da cigarra? A formiga trabalhava para que quando chegasse o inverno, ela tivesse estrutura, mantimento. A formiga é o exemplo de uma vida abundante. Ela trabalha naquilo que é necessário e importante. E aí ele vai usar um termo que para a gente é muito pesado, né? Vai ter com a formiguinha, preguiçoso. E o que é preguiça para nós, irmãos? O que é preguiça? Aquela preguiça do domingo depois do almoço, de domingo, né? Antes de vir para o culto, vamos dar aquela cochilada numa chuva. Quem que acordou hoje com o barulhinho da chuva? Eu estou de férias, irmão. Então quando eu acordei, eu falei: Senhor, obrigado pelas férias. E voltei a dormir. Mas eu sei que muita gente, mesmo com chuva, com vontade de ficar na cama, teve que se levantar e ir trabalhar. Mas o sentido de preguiçoso para a gente é alguém que não faz nada, sim. É a cigarra, o cara que não quer saber nada da vida, não está nem aí com nada, deixa a vida passar. Não, isso não deixa de estar errado, está lá em Provérbios 6, está dizendo isso. O cara que é dado a muito sono e por aí vai. Só que a preguiça, ela vai muito além disso. Quando você começa a ver e estudar, eu fui estudar a formiga, por isso que eu cheguei nessa conclusão. Você vai entendendo muito mais do que simplesmente alguém que dorme, alguém que não quer fazer nada. O preguiçoso, ele sempre tem uma pergunta a fazer. E isso muitas vezes reflete a nós. E a pergunta que o preguiçoso faz é: o que é mais fácil? Ou o que é mais cômodo? E o ser humano, ele tem uma tendência a ir sempre por aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? Eu ter uma Bíblia ou meditar sobre ela? Ter a Bíblia é mais fácil. O que é mais fácil? Eu vir à igreja ou eu ser parte de uma comunidade chamada igreja? O que é mais fácil? Eu ter pastores para o meu culto que eu frequento, ou eu ter pastores que pastoreiam a minha família? O mais fácil é eu ter pastores para o culto que eu frequento, porque assim ele não se mete na minha vida. O que é mais fácil, irmão? Eu cantar musiquinha para Jesus, ou eu ser um adorador? O que é mais fácil, irmãos? Eu ter problema dentro de casa e resolver o problema, ou enfiar ele debaixo do tapete? Porque tudo isso vai resultar se eu tenho uma vida abundante ou não. O que é mais fácil? Eu ter uma situação dentro de casa que eu preciso resolver entre marido e mulher, e eu prefiro ignorar essa situação, ou eu resolver essa situação? O que é mais fácil? A maioria das vezes a gente ignora a situação. O que é mais fácil, irmão? Eu ensinar o meu filho o caminho que deve andar, ou eu der um celular na mão dele e falar: não me enche o saco, não me perturbe? O que é mais fácil? Dá um celular, dá até um tablet. Não estou condenando isso. Minha filha tem, minhas filhas têm. Fique tranquilo, irmãos. Eu só estou tentando trazer uma analogia para a gente entender o que é fácil. Porque o Salomão, o rei, ele vai olhar para a formiga e ele está vendo que ela não está fazendo o que é mais fácil. Ela está fazendo aquilo que é abundante para ela. Para que quando chegasse o inverno, ela não passasse escassez, ela tivesse o que comer e dar para aqueles que estão com ela. Por isso que ele vai olhar, ele vai analisar a formiga, ele vai olhar aquilo.
ela não faz o que era mais fácil, ela faz aquilo que é necessário e mais importante. O que é mais fácil, eu ter apenas uma vida ou uma vida abundante? Uma vida, deixa a vida me levar. O que é mais fácil? Eu torcer para o tricolor 3 vezes campeão mundial ou só torcer para o tricolor do Rio de Janeiro? Seu time ontem me proporcionou uma vida abundante, pastor. O que é mais fácil? O que é mais fácil, irmãos? Porque para ser, aí você vai para Efésios, e você vai ver que Paulo não está falando o que é mais fácil, ele está falando o que é sobre o mais importante para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Ter uma vida importante, uma vida em abundância, não tem caminho fácil, não é o que é mais fácil, é o que é mais importante. O mais fácil é o caminho que nós escolhemos para não enfrentarmos situações e problemas. A gente joga para baixo do tapete, a gente finge que não é com a gente. Tem o mundo de Nárnia, né? Os homens entram em Nárnia, a mulher e o cara está lá assim, ó. Irmãos, eu fui daqui para o sul e tinha muito caminhão. Ali na Regis Bittencourt, quem já andou para aquela estrada ali, aquela rodovia, Regis Bittencourt tem muito caminhão, mas muito caminhão. Eu nunca sabia, é a primeira vez que eu fui para lá. Eu amei a viagem. Eu falo para as minhas filhas assim, ó, eu sei que porque eu tenho uma filha de 9 anos. Imagina uma garota de 9 anos ficar presa, sentada dentro de um carro e viajando. Ela dormia, acordava e falava, chegou? Eu falava, não. Ela dormia, acordava, chegou? Não. Ela parecia o burro do Shrek. Chegamos? Tá chegando? Já chegamos? E agora? Já chegou? Eu falava, meu Deus, não chegou, eu estou desesperado. Imagina você dirigindo com 3 mulheres dentro. Minha esposa, uma filha de 9 e uma de 16. E quando as 3 resolviam falar, eu exatamente naquele momento eu fazia assim, ó, puff, Nárnia. A gente faz isso muitas vezes quando a gente não quer resolver problema. A gente ignora, achando que ele, num estralar de dedo, ele vai sumir, e ele continua lá. A gente deixa de viver uma vida abundante, irmãos, porque muitas vezes quem está governando as nossas vidas é a situação. Que situação que você está vivendo agora? Qual é a sua situação atual agora? E se ela não estiver tão boa, pode ser isso, eu sei que isso vai ficar aí martelando na sua mente o dia todo, isso incomoda a gente, aquilo fica lá, parece que não vai embora, fica lá aquela coisa na nossa cabeça, mas se eu deixar que isso vire um governo sobre a minha vida, eu vou vir à igreja, eu vou sair da igreja, eu vou vir domingo após domingo, e eu vou ver pessoas vivendo uma vida abundante, eu vou falar assim, e eu nada. Porque eu decidi quem governa a minha vida. Muitas vezes é a situação atual que está governando. O coração amargurado, angustiado, a coisa que não resolve. E a palavra fala, entrega o teu caminho, entrega ao Senhor e no mais Ele fará, só confia nele. Mas a gente fica remoendo aquilo, até que uma hora a gente procura o caminho mais fácil. Eu não vou mais na igreja. Ou a gente resolve procurar uma outra igreja, porque a gente acha que o problema está na igreja. E aí a gente sai da igreja para procurar uma outra igreja, para achar que a gente vai resolver os problemas. Irmãos, eu não tenho problema com quem tem problema, eu tenho problema com quem tem problema e não resolve seus problemas, entendeu? Amém? Aí a pessoa sai, porque é o mais fácil a fazer. Aí ela vai para A, B, ou C, D, E, até que um dia ela vai dizer assim, tudo igual. Não é que é tudo igual. Aliás, ela é igual porque só tem um rei, Cristo. Só tem um a ser adorado aqui, Cristo. Então elas são iguais, mas a gente quer trazer à igreja a nossa situação. E aí quando a gente procura o caminho mais fácil, a gente não vive a abundante graça. Porque o que é mais fácil? Permanecer no dia. A gente canta aqui. O que é mais fácil, irmãos? Eu cantar canções para Jesus ou ser um adorador de verdade e aguentar a pedrada que vem do dia após dia? A gente canta.
A gente está vivendo uma geração que o máximo que ela conhece do Evangelho é quando ela canta músicas, mas não mais pelas Escrituras. Por isso que eu perguntei, o que é mais fácil? Eu ter a palavra, a Bíblia, ou eu meditar sobre ela? É mais fácil eu ter a Bíblia. A gente tem Bíblia até no celular. Mas e o meditar sobre ela? Qual é o padrão de pensamento que o Evangelho tem sobre nós? Qual é esse poder que Paulo fala em Efésios, está agindo em nós e através de nós? Então a gente sempre quer buscar o mais fácil, o caminho mais fácil. Agora tem a IA, né? Resolve aí a equação, não sei do que eu tenho prova, eu não sei. Ela vai te dar tudo. Você vai tirar nota boa, mas você vai aprender. A gente sempre busca o mais fácil. E por isso que Salomão está dizendo para aquele, porque eu imagino um cara buzinando na cabeça de Salomão, e Salomão falou: olha, está vendo a formiguinha? Ela não faz o que é mais fácil, ela faz o que é importante, o que é necessário para a vida dela. Você quer ter uma vida abundante? Não faça o mais fácil. Hoje com a rede social é mais fácil, numa segunda-feira, eu ficar em casa, podendo vir à igreja, mas ficar em casa vendo a live, do que estar aqui. O que é mais fácil? Eu fico em casa, faço uma pipoquinha, e quando eu não gosto, eu troco de canal, como eu faço, como eu estou assistindo um filme qualquer. O que é mais fácil, irmão? O que é mais fácil? Eu assumir o BO e a responsabilidade que o erro foi meu, ou eu culpar alguém? Achar um culpado por a coisa que deu errado, e às vezes o culpado sou eu, mas eu estou querendo achar alguém culpado e não me responsabilizar. A Bíblia é sobre homens e mulheres que assumem responsabilidades, não sobre pessoas que acham culpados. Mas o que é mais fácil? Eu achar um culpado. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu filho, da minha... A gente sai achando culpado para todo lado, porque o que é mais fácil, irmãos? É eu querer achar um culpado. Se você for numa entrevista de uma grande empresa hoje, essas empresas top, você vai passar por uma entrevista com uma psicóloga e ela vai dizer assim: fale 5 defeitos seus. Cita aí rapidão, você tem 1 minuto para falar 5 defeitos seus. O cara fala assim: não pode ser do meu pai, da minha mulher, do meu vizinho, tem que ser meu defeito, porque é muito mais fácil eu achar defeito em alguém do que eu olhar e reconhecer os meus próprios defeitos. Então o que é mais fácil? É eu olhar para alguém do que olhar para mim. E o Evangelho fala: olha primeiro para você, em você. Se coloca de pé no teu lugar. O que tem governado a sua vida? Uma vida em abundante, ela passa pelo governo. Se eu sempre estiver procurando o mais fácil, eu estou longe de ter uma vida abundante. O Evangelho não é um caminho, não é um atalho. Evangelho é uma renúncia, é uma entrega. Evangelho não tem a ver, Cristo não tem a ver com as coisas materiais, mas espirituais. E é por isso que Paulo fala sobre bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Mas como eu disse, Deus não tem problema nenhum em abençoar você nessa terra. Eu sou abençoado e eu espero que você também seja. Isso, Deus não tem problema nenhum com isso. Mas o problema acontece quando a gente torna a situação que a gente está fazendo no nosso Deus. E quando nossos problemas e situações não começam a resolver como eu quero, do jeito que eu quero e a hora que eu quero, eu começo a procurar o caminho mais fácil. E Salomão, para encerrar a conversa, ele vai dizer assim: aprenda com a formiga e seja sábio. Uma vida abundante, você tem que ser sábio, irmão, nas suas decisões. Você tem que ser sábio nas suas escolhas. Você tem que ser sábio naquilo que você fala, e a hora que vai falar e como vai falar. Você tem que ser sábio no discernir o seu caminhar nessa terra. Por isso, se você estiver passando por uma situação ruim, não permita que essa situação governe a sua vida.
Curva a tua cabeça. Espírito Santo de Deus. Efésios é um livro incrível, Pai. E nós te damos graças porque o Senhor deixou ele para a igreja, para nós como igreja aqui. E esse livro é um livro de uma vida abundante. E que logo no primeiro capítulo ela nos ensina que para ter uma vida abundante, eu não sou aquele que canta musiquinha, eu sou aquele que adora. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Pai de Jesus Cristo. O livro de Efésios, ele vai nos ensinar que Ele pode fazer infinitamente mais. Por isso você não pode viver na crise, vive em Cristo. Porque o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pensando, ou aquilo que você está falando, ou por aquilo que você está chorando. Ele pode fazer infinitamente mais, porque o poder do Senhor opera em nós, Ele opera em você, irmão. Mas Ele vai dizer lá no final também, que nós devemos ter armaduras, revestivos de toda a armadura de Deus, porque o inimigo vem, o dia mau vem, o dia vem em nosso encontro. Por isso ele fala, revestivos de armadura, toda a armadura do Senhor, para enfrentar as situações que vêm, para enfrentar o inimigo, as potestades, todo aquilo que avança contra a igreja, contra tudo aquilo que avança sobre a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu casamento, tudo aquilo que vem. E é por isso que Efésios vai dizer, tomai toda a armadura do Senhor, para que naquele dia você não escolha o caminho mais fácil, mas você entenda e consiga enfrentar as suas batalhas. Porque o mais fácil é eu correr das batalhas, o mais fácil é eu me esconder como Adão se escondeu, o mais fácil é eu fingir que não é comigo aquela situação. Mas quando o Senhor fala, tomai toda a armadura de Deus, Ele está dizendo para você, enfrente as situações. Você quer ter uma vida em abundância, você quer ter uma vida abundante, você quer que a tua família tenha uma vida abundante, então aprenda a enfrentar as situações, e não escolher aquilo que é mais fácil, porque aquilo que é mais fácil, te lança fora daquilo que tem propósito. E todo cristão, ele vive sobre um propósito, porque a vida abundante está ligada a governo, e governo está ligado a propósito. E se eu fujo de tudo isso, é porque eu estou buscando aquilo que é mais fácil, e aquilo que é mais fácil, não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus, Ele não buscou o caminho mais fácil. Jesus, Ele buscou o caminho da cruz, um caminho de dor, um caminho de uma trilha, uma caminhada muito difícil, ao ponto dele chegar, o pai fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a tua vontade. Ele passou por aquele caminho de dor, de vergonha, de humilhação. Ele foi colocado numa cruz, ele sangrou, ele sentiu dor, ele foi ferido por todos nós. O Senhor Jesus, o Cristo que vive e reina para todo sempre, Ele não escolheu um caminho mais fácil, mas Ele escolheu o caminho da cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar falando dEle, e da vida abundante que Ele nos proporciona nessa terra. Seja qual for a sua situação, irmãos, seja qual for o que você esteja trilhando hoje, revista-se de toda a armadura do Senhor, e nunca busque o caminho mais fácil. E quando você for tentar ir para o caminho mais fácil, vá para Efésios, leia e medite sobre isso que está sendo ministrado hoje. É a última segunda-feira de todo o mês de uma vida abundante, e nós encerramos ela onde Paulo diz que nós somos abençoados, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. Você já foi abençoado, irmão, você já é abençoado. Toma posse daquilo que é palavra, tudo está liberado, basta ser acessado. Então toma posse daquilo que é palavra do Senhor, que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo ministra sobre você. Toma posse, que tudo foi liberado, você só basta acessar aquilo que Paulo escreveu à igreja, irmãos. E as bênçãos celestiais são sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos e o futuro dos seus filhos.
É por isso que nós estamos aqui. Permita que o Espírito Santo ministre sobre o teu coração essa noite, porque o Senhor está buscando não pessoas que fiquem olhando para a crise, mas que tenham os olhos em Cristo Jesus. Ele busca aquele que não está buscando o caminho mais fácil, porque é mais fácil só vir aqui pregar, é mais fácil só vir aqui tocar, ouvir aqui um dia da semana na igreja, isso é o mais fácil. Mas o Senhor não procura esse tipo de pessoa, Ele procura os verdadeiros. Que a tua casa seja verdadeira, que a sua adoração seja verdadeira nele, que possamos buscar a vontade dele. Por isso que uma vida abundante tem a ver com governo, e que Cristo seja o governo sobre a tua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, aonde você for, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, que Ele seja o governo sobre tudo que você faz. Entregue o teu caminho ao Senhor, e no mais Ele tudo fará. Nós oramos e te agradecemos essa noite, Senhor, e te bendizemos o teu nome, porque toda sorte de bênçãos espirituais estão liberadas sobre nós, e nós podemos acessar isso no Senhor Jesus, sendo o Senhor o governo das nossas vidas. Assim nós oramos, cremos e profetizamos hoje para todos sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite, amém, queridos? Enquanto o pastor estava pregando, para mim foi resposta de oração. E uma das frases que ele falou nessa noite foi: aquilo que domina governa sobre você, governa sobre a tua vida, o que você deixa vir para o seu coração. E eu falei: Senhor, o que tem governado o nosso coração, misericórdia, o que tem governado, às vezes tantas lutas, tantos problemas, e às vezes tem governado nossos corações, e que você possa parar, pensar, e que essa palavra possa queimar no teu coração. Eu acho que essas quatro segundas-feiras que nós passamos aqui foram momentos especiais para nós refletirmos sobre o que é uma vida abundante. Você teve várias palavras que vieram de encontro ao teu coração, e que você possa viver isso. Eu quero pedir, Débora, por favor, pega para mim. Eu quero a igreja presentear o pastor, assim como fizemos com os outros. Por favor, pastor, é para que você não tenha mais sede, mas Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor, por ter cortado as suas férias e vindo aqui. A gente sabe que não é fácil. A gente tem todas inclusive fica uma indicação, todas as garrafas, todos os presentes que nós damos aqui na igreja, é ali do Breno. Breno, levanta sua mão, por favor. Esse é o Breno, jovem empresário, tem uma empresa de sublimação, caneca, de que você pensar, irmãos. E o Breno, eu falei: Breno, vai lá hoje, Breno, você precisa ir lá hoje. Mas esse não é de lá, porque acabou a garrafinha dele. Vai chegar, né? Esse é de outro lugar. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Alex?